Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago uma estatística preocupante que a gente tem que ficar atento. Maritaca nas árvores dos passarinhos, cachorrada ali atrás, motor de puxar água da casa. É coisa de sítio, viu, gente? Bom, mas segundo a Sociedade Internacional de Nefrologia, uma entre cada 10 pessoas no mundo sofre de uma doença renal crônica. E esse número tende a aumentar. A princípio pode parecer irrelevante, uma pessoa em cada 10. Porém, seguindo a análise dos dados, só no Brasil, até o ano de 2020, a gente tinha 133 mil pacientes fazendo diálise, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e anualmente mais de 20 mil pessoas fazem esse tratamento com uma taxa de mortalidade de 15%. Os especialistas afirmam que uma das formas de prevenção é popularizar o exame de creatinina, ou seja, torná-lo uma política pública de saúde da família, ajudando principalmente os grupos de risco, como obeso, diabético e hipertenso. De acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2021 foram feitos 4.800 transplantes de rins. Isso representa 70% do total de transplantes feitos no país. E no ranking mundial de transplantes de rins, o Brasil ocupa o 3º lugar. Até 2021, mais de 50 mil pessoas estavam na fila do SUS à espera de transplante por algum órgão. E o rim é um dos mais procurados. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, até o ano de 2040, a insuficiência renal crônica será a 5ª maior causa de mortes em todo o mundo. E vocês sabiam que existe um mercado de rins? Então fiquem comigo até o final para saber mais sobre esse órgão fundamental para a nossa saúde. Meus amigos e minhas amigas, eu lhes apresento os rins. Eles fazem parte do nosso sistema urinário, ficam na região lombar e têm o formato de um grão de feijão. O órgão mede cerca de 10 a 13 centímetros cada um e pesa de 120 a 180 gramas. Falando resumidamente, o seu interior é formado por um emaranhado de veias, de vasos, de linfáticos e artérias e unidades estruturais chamadas néfrons, que é onde tudo acontece. É onde acontece o processo de filtragem do sangue e a formação da urina. Estima-se que um rim humano pode apresentar 1 milhão de néfrons. É como se fosse o menor filtrozinho dos rins. E o mais surpreendente é que a gente pode ver com apenas um único rim. Os rins trabalham ininterruptamente, porque eles recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto, ou seja, cerca de 1/4 do sangue bombeado pelo coração. A gente pode dizer que os rins filtram todo o sangue de uma pessoa cerca de 12 vezes por hora. Além da filtragem do sangue, eles também regulam a formação de parte do sangue e dos ossos, porque eles atuam nos níveis de cálcio, de fósforo e também produzem uma forma ativa da vitamina D. Esses órgãos soltam um hormônio chamado de eritropoetina, que ajuda na maturação dos glóbulos vermelhos do sangue e da medula óssea, e na ausência da eritropoetina, pode acontecer anemia. Eles atuam também no equilíbrio da pressão sanguínea, porque eles regulam as concentrações de sódio e a quantidade de líquido do nosso corpo. E quando os rins falham e não cumprem com essas funções vitais, a pressão sanguínea pode se elevar e causar inchaço. Os rins também secretam uma substância que se chama renina, substância que estimula a produção de um hormônio que eleva a pressão sanguínea. Quando os rins não funcionam bem, a renina é produzida em excesso e isso pode resultar em pressão alta. A pressão alta prolongada danifica os vasos sanguíneos, causando assim falha renal. E como saber se seus rins não estão funcionando bem? Os sintomas são muito parecidos com os de outras doenças, por isso a consulta com o nefrologista é o melhor caminho. Contudo, aqui vai uma lista: pele áspera, ressecada e com coceira. Segundo, mau hálito e gosto de ferro na boca. Já que a filtragem não está satisfatória, acontece o acúmulo do ferro no corpo. Falta de ar. Pode parecer que não tem nada a ver, mas existe uma forte conexão entre os rins e a falta de ar. A partir do momento que o órgão não está filtrando direito o sangue, vai haver o acúmulo da sujeira pelo corpo todo, inclusive nos pulmões. Acumula sujeira e acumula água. Tornozelo, pé, mão inchado, tudo isso, corpo inchado. Esse inchaço pode até aparecer no corpo todo. E quando isso acontece, a primeira coisa que se pensa é em tomar um diurético. Mas isso pode ser um grande tiro no pé, porque pode esconder um problema renal. Dor lombar. Esse é um dos sintomas mais comuns em quem tem problemas renais, que pode ser confundido com problemas na coluna. Porém, essas dores podem vir acompanhadas de vômitos, pode ser acompanhada de vontade de urinar em excesso, um pouco de febre e até sinais de infecção. A dor lombar, que vem dos rins, geralmente tem algum quadro de cálculo renal envolvido. Pálpebra inferior inchada,
Se os rins não estão filtrando bem, eles estão eliminando muita proteína pelo xixi. E quando há muita perda de proteína, você perde o equilíbrio da água no corpo, que vai se acumular embaixo dos olhos. Pressão alta, sistema circulatório e os rins funcionam em conjunto. Por isso, esse sintoma é comum em quem tem problema dos rins. E uma das formas de atenuar esse sintoma é tirando de vez o sal branco, aquele de cozinha da alimentação, substituindo pelo sal rosa ou sal marinho. Alteração na urina. Apesar de ser um pouco nojento ficar olhando a cor e o cheiro da urina, isso é muito importante. Então precisa observar a aparência dos nossos dejetos, inclusive do cocô também. Se você tem urinado com mais frequência, ou praticamente não urina, ou sangue no xixi, ou uma cor amarronzada, isso pode indicar problema renal. Um outro aspecto a ser observado é se a urina está com muita espuma. Isso é sinal de perda de proteína. Várias enfermidades podem acometer os rins, sendo algumas facilmente curáveis e outras irreversíveis. Vamos ver alguns dos principais problemas renais. Cálculos renais, eles são formados após o acúmulo de algumas substâncias, como cálcio e oxalato, nos rins e nos canais urinários. O principal sintoma desse problema é a dor intensa quando o cálculo se mexe pelos canais. E uma das formas de prevenir a formação de cálculo é ingerindo muita água, principalmente com limão. Glomerulonefrite. Glomerulonefrite é uma inflamação que atinge os glomérulos, uma porção de capilares presente nos néfrons, ou seja, são vasinhos que estão naquele filtrozinho pequeno dos rins. Dentre os sintomas desse problema de saúde estão a urina escura, o inchaço e a redução do volume da urina. Insuficiência renal é um problema de saúde em que se observa a perda da capacidade do rim de desempenhar o seu papel e ela pode ser classificada como aguda e crônica, sendo que na primeira ocorre de uma forma rápida e súbita, e na segunda é mais lenta e progressiva. Ela ocorre devido a problemas como diabetes, pressão alta, inflamação nos vasos que filtram o sangue, doença renal policística, doença autoimune e obstrução do trato urinário, dentre outros. A insuficiência renal crônica é irreversível e quando ela chega em estágios avançados é necessário realizar a hemodiálise ou diálise peritoneal ou transplante renal. A hemodiálise é um processo de filtragem do sangue feito por uma máquina. Os pacientes têm que passar por esse processo, muitas vezes cansativo, entre 3 a 5 horas, atrelados a essa máquina. E muitas vezes a pessoa tem que ir ao centro de hemodiálise 3 a 4 vezes por semana. O processo consiste em bombear o sangue para a máquina em direção à solução e à membrana, região chamada de dialisador. No dialisador, as substâncias em excesso e tóxicas são removidas e o sangue limpo volta para o corpo. Para evitar que ocorra a formação de coágulos no sangue, o paciente recebe uma injeção de heparina, que é um anticoagulante, e essa injeção é feita antes do processo de diálise. E quando a pessoa tem indicação, é uma pessoa que está com a saúde que dá para fazer um transplante, é muito melhor para o paciente fazer transplante, para não ter que ir várias vezes por semana na hemodiálise. É mais seguro, é mais tranquilo. E para diminuir o tempo de espera e aumentar as opções de doadores, o economista Alvin Root criou um mercado de rins. Esse mercado é um banco de dados que reúne as informações de todos os pares que não possuíam compatibilidade entre si, criando novas combinações e garantindo que todos encontrassem um doador. E esse banco de dados já ajudou a cerca de 1.000 pessoas que conseguem um doador a cada ano nos Estados Unidos. Contudo, o tema gera polêmica, porque pode incentivar o tráfico de órgãos. Qualquer transplante tem um processo demorado por conta da compatibilidade, afinal, cada ser é único e nem sempre há compatibilidade entre os membros de uma mesma família. Aqui no Brasil sempre tivemos longas filas de espera para transplante, ainda mais que não existem campanhas frequentes de doação de órgãos. Ainda existe muita desinformação e preconceito. Além disso, por conta da pandemia, o número de transplantes de rim diminuiu em 26%. Mas para evitar que as doenças renais apareçam, aqui vai uma lista de atitudes para o seu dia a dia. Praticar exercícios físicos regulares, evitar o excesso de sal e de carne vermelha, controlar o peso do corpo, controlar a pressão arterial, controlar a glicose, não fumar, não abusar de bebida alcoólica, evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais, são aqueles comprimidinhos de anti-inflamatório que você toma, ter cuidado com os quadros de desidratação, realizar uma vez por ano exames laboratoriais para avaliar a saúde dos rins, dosagem de creatinina no sangue, análise da urina, consultar-se regularmente com seu clínico, não fazer uso de remédios sem prescrição médica. E como eu não poderia deixar de falar, aqui vão algumas dicas para ajudar na limpeza dos rins. Beber pelo menos de 2 a 3 litros d'água por dia, isso é básico, além de ingerir alimentos ricos em água, como melancia, pepino e melão. Só cuidado para não comer melancia demais, que pode engordar com isso. Chá de salsa, esse tempero é rico em antioxidantes e vitaminas
E o uso do seu chá é secular e tem sido usado como um diurético que ajuda a tratar pedras nos rins, pedras na vesícula biliar, infecções na bexiga e no trato urinário. Como eu já falei, água com limão. Essa fruta tem na sua composição ácido cítrico. Essa substância ajuda a prevenir a formação de cálculos renais, porque ela se liga ao cálcio da urina. E isso inibe o crescimento de cristais de cálcio, o que poderia levar a cálculos renais. Comer alimentos ricos em cálcio. Muitas pessoas acreditam que evitar o cálcio pode ajudar a prevenir pedras nos rins. Na verdade, é o oposto disso. O oxalato urinário em excesso pode levar a cálculos renais. O cálcio, por sua vez, pode se ligar ao oxalato para reduzir a absorção e a excreção dessa substância, evitando o surgimento de cálculo renal. Então, pessoal, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas sobre rins. Claro que sobram muito mais dúvidas, mas eu não poderia fazer um vídeo aqui de 5 horas. Então deixe seus comentários, mandem suas sugestões também no direct, no Instagram. Eu vou deixar aqui, vai aparecer na tela e também nos comentários, o meu Instagram, @DayanSiebra. E não se esquece de comentar aqui também. Você tem algum problema de rim? A sua família sofre com problemas renais? Escreve aqui. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.